Estamos aqui na Rádio Legalidade, na sede nacional do PDT em Brasília, para falar de um assunto que é motivo de comemoração para todos os pedetistas do Brasil. Nós vamos falar sobre a mais nova cartilha do PDT, que nada mais, nada menos trata da gestão trabalhista. E para falar sobre esse novo produto do PDT, realizado pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, nós vamos conversar com o Dr. Manuel Dias, secretário-geral do PDT e presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Nós vamos conversar também com a Denise, que é coordenadora de sistematização, com o professor José Carlos Racier, diretor do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas, com o professor Nelton Frederick, coordenador regional sul da Fundação Leonel Brizola, e com João Grans, que é colaborador do Centro de Formação dos Gestores Trabalhistas, junto com o professor Racier. E para começar o nosso bate-papo, nós vamos começar ouvindo o doutor Manuel. Doutor Manuel, a cartilha Gestores Trabalhistas chega no momento oportuno para os militantes, nesse período eleitoral. Qual a visão do senhor em relação ao lançamento dessa cartilha neste exato momento do PDT, do Brasil, nesse clima de eleições? Eu queria, então, inicialmente, cumprimentar a todas e a todos e saudar, enfim, este momento muito importante para o nosso partido. Nós estamos diante de uma eleição municipal sui generis, né? Porque o Brasil vive um momento, o mundo vive um momento. Acabou o mundo antigo. Está sendo construído um mundo moderno. Os valores são outros, o conhecimento é outro. Até há 50, 100 anos atrás, a pessoa se destacava pelo conhecimento individual. Ou lia muito, era um pesquisador, ou era um grande intelectual. Hoje, todo mundo sabe tudo através da internet. Então, o que realmente vai passar a valer agora é a eficiência. Para fazer a diferença é a eficiência, buscando resultados objetivos nas propostas que vamos fazer. E o nosso partido, o Partido PDT, que tem uma história excepcional na vida política brasileira, que construiu o Brasil moderno, que construiu o que há de realmente como base de sustentação para construir uma potência mundial, nós não podíamos ficar para trás. Então, estamos sendo, mais uma vez, vanguarda. Vanguarda com a criação do Centro de Gestores Trabalhistas, coordenados pelo professor Lazier, José Carlos Racier, e que tem como objetivo fazer a diferença, né, das demais fundações e dos demais partidos no Brasil. Nós temos aí 340 prefeitos, mas a maioria deles não tem condições de preparo intelectual, de gestão, para responder às demandas dos seus municípios. Então, é tarefa nossa, é obrigação nossa construir essa possibilidade através da formação, da oferta de planejamento e, no que é mais importante, na busca de recursos orçamentários da União para a consecução dos projetos. Sabido que 90 e pouco por cento das nossas prefeituras não tem renda, não tem arrecadação para responder às demandas. Mas tem muito dinheiro no governo federal que concentra toda a arrecadação do Brasil. E, na medida em que nós participamos do governo, nós temos condições de oferecer essa alternativa. Nós vamos ter agora, no mês que vem, uma reunião da Internacional Socialista no Rio de Janeiro. A direção nacional da Internacional vai se reunir no Rio de Janeiro e nós também temos que nos preparar na elaboração desse projeto, do novo trabalho que vamos realizar, que é atuar junto aos prefeitos eleitos, através, primeiro, de uma reunião de todos e na oferta de planejamento.
e no acompanhamento da execução dos seus planos de governo. E queremos, nessa reunião da Internacional Socialista, vamos verificar quem vem, que países vão mandar, que partidos vão mandar. Nós vamos ver, pelo menos da Espanha, dos partidos socialistas europeus que vierem, este tem uma marca muito boa. Então, também vamos tentar ver se a gente consegue apoios, né, dessas fundações dos nossos partidos co-irmãos. Então, sem mais delongas, eu quero aí ocupar. A cartilha veio numa hora excepcional, porque ela, primeiro, é resultado do que foi discutido no Congresso. A Denise teve a capacidade de síntese de construir num livreto uma discussão que varou, né, alguns dias e que representa o que o partido pensa, quer e vai realizar. E essa cartilha foi mandada para todos os candidatos do Brasil inteiro. Espero que eles tenham aproveitado das sugestões que são em cima das nossas prioridades do PDT, do nosso programa, do nosso manifesto. E essa cartilha servirá certamente para ajudar os nossos candidatos também a vereadores. E se lerem a cartilha, vão ter condições de formularem propostas, de se diferenciarem, né, na campanha eleitoral. Então, eu devolvo a palavra aí para a companheira, para que ela encaminhe o debate, para que a gente disponibilize tudo isso, todas as redes do PDT, na nossa biblioteca virtual, nosso centro de memória, a fim de que ninguém possa alegar desconhecimento por falta de comunicação, né? Então, como eu disse, nós vamos fazer uma reunião de todos os candidatos lá em fevereiro, antes um pouco do Carnaval ou depois do Carnaval. E sempre vamos discutir, né, para ver qual seria a data mais oportuna e mais produtiva. Que aí os prefeitos já empossados terão condições de virem a Brasília e trazerem os principais assessores, para que não adianta só o prefeito, nós temos que também trabalhar com os assessores. Com certeza. Na realidade, vamos construir a administração e a gestão. E vamos para frente para produzir resultados. Nós temos que ser eficientes. É isso aí, doutor Manuel. E como o senhor bem falou, já está sendo divulgado e vamos continuar trabalhando para que essa divulgação aconteça da forma mais ampla possível, né? Porque, como o senhor também colocou aí no início, realmente é o momento da cartilha, é o momento do PDT se firmar cada vez mais no campo progressista, no trabalhismo. E vamos ouvir um pouquinho da Denise, que é a nossa coordenadora, e como o doutor Manuel falou, foi a líder, liderou uma equipe aí que realmente está muito bem representada, né, Denise? E o que os pedetistas que pegarem, que receberem essa cartilha, vão encontrar? Qual o conteúdo que eles vão poder sobre o qual eles vão poder se debruçar e o que isso vai agregar para cada um? Como é que foi o trabalho e o que nós vamos encontrar nessa cartilha? Essa cartilha, eu costumo dizer que é o meu debut, né? Foi, assim, um desafio muito grande, porque eu sou recente trabalhista oficialmente no partido, apesar de o conceito já estar muito enraizado em mim, a gente percebeu que precisava, em cima dos debates, em cima de tudo que ocorreu no 6º Congresso, era importante demais que a gente trouxesse uma camada prática, real, porque ele foi muito rico, o Congresso, e ele vai gerar vários produtos, não só a cartilha. E o que a gente percebeu? O posicionamento desse modelo de gestão precisava ser aberto e democratizado e colocado de uma forma mais simples, para as pessoas verem a vida real refletida ali na cartilha. Então, isso foi muito importante, porque a gente teve que se debruçar sobre temas específicos que foram amplamente debatidos no Congresso,
que foram muito bonitos os debates, as contribuições, e aí foi esse momento, né, de fazer a escolha certa, o viés certo, garantindo a transversalidade entre os temas, isso está garantido dentro da cartilha. Mas o que era mais importante? Qual que era o cerne? Era criar frentes de trabalho para fomentar e garantir a geração de emprego em renda, garantir a promoção do enfrentamento à exclusão social, à segurança, à sustentabilidade, que refletisse o trabalhismo. Então, o modelo de gestão trabalhista ele está refletido na cartilha, de uma forma prática, logicamente. Nós não tivemos a pretensão de colocar na cartilha todo o vasto conteúdo do 6º Congresso, mas foram pílulas, foram algumas coisas importantes para se desenvolver um bom plano de trabalho, que é por isso que a gente tem uma preocupação em garantir que os 12 temas desenvolvidos na cartilha vão ser desdobrados pelos candidatos, pelas candidatas, e ao longo do período a nossa ideologia está toda transferida ali para a cartilha. E o que é mais curioso, né? Independentemente de ideologia, o trabalhismo ele é vivo, ele é o anseio da população brasileira, e o planejamento vem junto, a construção de um plano de trabalho. Então, a cartilha ela é prática. Por isso que ela tem o nome de cartilha, para ser bem vida real. E aí eu convido o professor Racier para nos colaborar conosco com relação à experiência dele, toda a estrutura de vida que ele tem voltado para o trabalhismo e como desdobrar esses planos de trabalho. A cartilha, professor, é uma construção nossa, do grupo todo, mas tem o centro de formação como base, como estruturante desse trabalhismo, para a gente virar o jogo dessa política brasileira. Antes do professor fazer a participação dele, vamos reforçar aqui. A cartilha, a gente pode dizer que é o primeiro fruto deste 6º Congresso Nacional do PDT. E como você bem colocou, ela não traz tudo, porque ela, como sendo o primeiro produto, ela teve a preocupação de resumir, mas não é um resumo simples. Pelo que você falou, ela traz o resumo daquilo que é a base, o extrato, mas dela pode-se surgir muitas coisas nas mãos dos gestores trabalhistas espalhados pelo Brasil. Os gestores trabalhistas, ao trabalharem a cartilha e trouxerem o anseio de construir o plano de trabalho, eles vão ver a transversalidade funcionando entre os temas. É o que a gente tem de mais bonito ali na conclusão do Congresso. O PDT é o único partido que está conseguindo respeitar essa transversalidade entre os temas. A gente consegue atravessar a rua, a gente está conseguindo fazer os planos de trabalho integrados. Então, quem for ler a cartilha, dentro de cada desdobramento, ele vai perceber que tem uma aliança com o desenvolvimento sustentável, com a educação, com a saúde, com a segurança, porque é o reflexo do nosso 6º Congresso e do trabalhismo. Ficou muito claro isso. E esse primeiro produto é um produto tímido diante do que está por vir, que é o relatório do 6º Congresso, que a gente está desenvolvendo já está sendo trabalhado, e que é uma série histórica, né, que vai estar trazendo para a gente todo o resultado do Congresso. A gente está bem ansioso por esse produto também, mas é um produto muito importante. Aqui é vida real. A cartilha é vida real e o relatório está refletindo a nossa ideologia. Oh, que bacana, Denise. O professor Racier, como você falou, teve uma importante colaboração, né, neste trabalho de sintetização da cartilha, né? Ele, como diretor do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas, com a experiência de ter sido um gestor, ter sido prefeito e depois estudado muito para se preparar e se aprofundar ainda mais nessa questão da gestão na prática, teve muito que colaborar, né? Então, queríamos que o professor falasse um pouquinho daquilo que o próprio doutor Manuel já adiantou, porque, além do centro de formação, o professor também está à frente do Observatório Trabalhista, que também é outro que vai amparar bastante o trabalho da cartilha e os demais que vêm aí, né, frutos do Congresso, mas, especificamente, professor, a sua experiência como gestor, com tudo aquilo que o senhor se preparou ao longo dos anos para estar desenvolvendo esse trabalho de formação política dentro do PDT hoje, o que o senhor tem a dizer sobre
a cartilha e a colaboração que o senhor pôde prestar neste trabalho tão bacana. Bom, primeiramente quero saudar o doutor Manuel Dias, nosso líder, né? Um líder é aquele que inspira ideias, e as ideias sempre se renovam. Então, eu quero ressaltar a primeira palavra importante do doutor Manuel Dias, que é a questão da eficiência e da inovação. Então, nós estamos no trabalhismo, inovando, trazendo para os gestores que irão assumir a partir de 2025 um conjunto de diretrizes, de princípios, de valores, mas além de conceitos, e além desses princípios que são fundamentais para que nós possamos entender o alicerce teórico, conceitual das políticas públicas que nós defendemos, nós estamos trazendo questões práticas para serem levadas a cabo nas administrações municipais. E por essa razão, saudar também a Denise Fraga, que traz aqui, Denise Franco, desculpe, que traz aqui, de maneira muito sintética, essa questão da transversalidade, ou seja, um conjunto de políticas públicas que dialogam entre si e que vão desembocar em algo que é, talvez, também fruto de um trabalho toda a vida do professor Nelton Friis, que irá se manifestar, que é a questão do conceito de desenvolvimento sustentável, de cidades sustentáveis. Então, o que nós estamos trazendo é, de um lado, reafirmar a vitalidade teórica do trabalhismo. Nós estamos, por intermédio das deliberações do 6º Congresso, dizendo que precisamos, de fato, levar na prática, para cada uma das cidades, para os territórios, um conceito de desenvolvimento e, acima de tudo, levar um modelo de gerenciamento, esse modo trabalhista de governar. Isso está alicerçado de uma forma muito clara. Nós estamos lançando, em breve, o Observatório da Gestão Trabalhista, aprovado no nosso 6º Congresso. Esse observatório será uma ferramenta, uma plataforma potente para que nós possamos ter ali um ciclo de gerenciamento de políticas públicas, um diagnóstico situacional que vai nos levar para o quê? Para o planejamento estratégico do desenvolvimento sustentável das cidades. E é nesse planejamento estratégico que nós estamos associando com a proposta de criação de um Conselho Municipal da Governança Pública em cada cidade em que o trabalhismo for governar. Isso é uma grande inovação na arquitetura do relacionamento dos governos municipais com as coletividades, com as diversas e múltiplas vozes que atuam num território. Nós vamos propor, então, por intermédio deste ciclo de gerenciamento, dentro do observatório, a partir do diagnóstico, um elenco e uma seleção de políticas públicas estão relacionadas, primeiro, com o programa partidário, com aquilo que nós defendemos, os nossos grandes eixos temáticos que dizem respeito, em última instância, com a melhoria do índice de desenvolvimento humano. Então, mais eficiência, mais efetividade, mais eficácia, mais resultado, e dentro da doutrina trabalhista, mostrando que há grandes diferenciais quando nós estamos governando a partir deste conjunto teórico que o trabalhismo propõe, e que os resultados certamente significarão para as pessoas que estão em cada uma dessas coletividades a presença de governos com capacidade de realizar ações concretas, de melhorar, impactar a vida das pessoas positivamente, melhorar o índice de desenvolvimento humano. Então, é isso, é metodologia, é sistema, é diagnóstico, é ciclo de conhecimento, é capacidade instalada de gestão, é governar o governo a serviço da sociedade. E, numa frase, o que nós queremos é crescimento para as cidades, desenvolvimento para as pessoas. Professor, uma cartilha como essa teria sido útil quando o senhor foi prefeito? Certamente, uma cartilha com essa qualidade, com temas que são relevantes para a vida cotidiana das coletividades, que traz um conjunto de orientações e que vai se desdobrar depois em ações concretas, como, por exemplo, uma cesta de projetos e políticas públicas que estão identificadas como as mais importantes de acordo com a nossa doutrina, e o apoio que a Fundação dará a todos esses gestores para a elaboração de projetos e captação de recursos. Nós vamos também realizar, por intermédio dessa cartilha, ali está sinalizado, mas fundamentalmente por esse gerenciamento que a Fundação fará por intermédio do centro, do observatório, de todas as suas instâncias, todos os seus setores, nós estaremos oferecendo pela primeira vez um conjunto de políticas públicas exequíveis, factíveis, realizáveis e que serão auditadas ao longo do tempo e que, de fato, irão demonstrar que o trabalhismo faz a diferença quando governa. Muito bem. Vocês mencionaram aqui a colaboração do professor Nelton, e vamos ouvir, então, um pouquinho do professor Nelton, como é que foi a participação, qual foi a contribuição dele, sobretudo nessa questão da sustentabilidade, que é um assunto sobre o qual o professor também se debruça bastante e anda aí pelo mundo, né, professor? Discutindo, debatendo, ensinando e aprendendo. Qual é a colaboração
do senhor, do seu conhecimento nessa cartilha, e aquilo que é o assunto, que é tema central da sua batalha, da batalha do professor aí pelo Brasil, vai encontrar aqui nessa cartilha. Eu começo enaltecendo esse momento e todos que estão participando, especialmente na pessoa do Manuel Dias, e quero elogiar o coordenador desse trabalho, viu, jornalista de primeira grandeza. E, ao mesmo tempo, faço essa como homenagem às mulheres trabalhistas. Eu quero deixar em primeiro plano, dizer de que essa é uma das questões, por exemplo, que move a minha própria existência. O sentido existencial do ser humano está muito ligado à causa que ele abraça, os sonhos que o alimentam, e principalmente porque a nossa trajetória é tão pequena, a vida é tão, eu diria assim, limitada, mas a grandeza está naquilo que você pode contribuir com algum legado para melhorar o mundo que vivemos. E o trabalhismo é, quem sabe, uma das mais importantes alavancas, porque pega o setor exatamente mais fragilizado, mais excluído, mais ausente da centralidade das decisões políticas dos poderosos. Então, por isso, agora eu aterrizo com a grandeza que nós tivemos, não só com a fase preparatória do Congresso, mas quando lá, Manuel Dias, há mais de um ano, nós tivemos a primeira atividade de encontro regional. Quer dizer, é quase que um ano que nós tivemos para agora chegar com um ano e um mês depois, ter também como um dos filhotes de todo esse processo a cartilha. Por isso a riqueza começa aqui, a contribuição, por exemplo, que eu possa ter realizado, é uma contribuição menor diante da grandeza do processo e da construção coletiva. Eu me animo, desde que eu me conheço por gente, eu descobri muito cedo que os projetos individuais são todos efêmeros. Os projetos individuais a ferrugem come. Os projetos individuais não fazem história. São os grandes e os significativos projetos coletivos que marcam a história da própria humanidade e também das nossas vidas, mas também das nossas comunidades. E com um poder local este ano, que estamos tão próximos, um pouco mais de 2 semanas da decisão, naqueles municípios que têm um turno só, a maioria, em que nós vamos eleger os novos prefeitos ou prefeitas, vereadores, vereadoras, vice. Mas o que eu quero deixar claro é que aí eu começo com uma questão que tem uma ponta, não de decepção, mas de uma angústia não resolvida, de como que a gente está verificando que a eleição mesmo desse ano, ela tem 90% de mesmice. Então, a temática no mundo que está em grande transformação, como o Manuel Dias abriu a reunião, um mundo que está trazendo, por exemplo, uma realidade que é absolutamente intensa, né, em tragédias, em situações adversas. Nós estamos agora no 2º dia da primavera. Aqui em Foz do Iguaçu, o calor agora é de dezembro. Há uma semana atrás, o frio era do Rio Grande do Sul. Quer dizer, as estações do ano estão vivendo a ecologia caótica. Por quê? Porque não tem mais estações do ano. De repente, nós sabemos, pela ciência e pelo que estamos sentindo no corpo, que os dias de calor no inverno, portanto, os dias de verão no inverno aumentaram assustadoramente no mundo todo. Então, o que é que eu quero concluir com isso? Então, se eu tenho uma certa inquietude de ver que não está na principal agenda dos candidatos e candidatas de todos os partidos, vejam bem, não está a questão prioritária da humanidade, que é a sua sobrevivência. Mudança climática, sustentabilidade, economia verde, né, energias renováveis, as novas economias, a questão, portanto, da recuperação lúcida, da valorização e do trabalho decente. É por tudo isso que a gente pode dizer o seguinte: a riqueza desse trabalho é porque a gente também teve, eu diria assim, a energia de perceber que nós não estamos operando uma ação milagrosa. Vamos fazer esse processo e já vai acontecer. As transformações são lentas.
porque as verdadeiras transformações, como o nome sugere, elas são culturais, porque as outras todas também são muito frágeis, efêmeras. E daí eu concluo com uma observação. A cartilha tem um ensinamento muito forte, porque a cartilha é um manual pedagógico e didático. É um manual didático pedagógico, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem, no nosso caso, ele tem conteúdos, no nosso caso, ele tem condutas propostas, no nosso caso, atualíssimas. Então, não é uma cartilha daquelas para dormir na prateleira ou no fundo de uma gaveta, porque a atualidade dela e o conjunto da obra mostra, por exemplo, que a própria descrição de prática que acabou de ser expressado aqui, ela ajuda a trazer luzes. Então, a cartilha é uma espécie de bússola que o trabalhismo brasileiro está dizendo. Não quer dizer que está tudo previsto. Não está dizendo que no horizonte o nosso norte está todo completo, mas está provocando. E por isso eu quero dizer que, se nós estamos agora, no mês de setembro, e a cartilha já está circulando, assim como nós tivemos aquele documento do próprio ecotrabalhismo há 2 anos atrás, a importância que ele teve e está tendo. Agora, muito mais, porque é toda a fundação, é todo o PDT, todos os estados que se envolveram no Congresso, e o Congresso produziu como uma das principais resultantes exatamente a cartilha. Agora, vamos para frente. Então, é dizer quanto que é preciso enaltecer todos que contribuíram, todos, e todas, evidentemente. Agora, o que eu queria deixar, e eu apenas estou, portanto, trazendo uma coisa que já está encaminhada, ou em encaminhamento, a densidade de nós fazermos a cartilha a chegar a todos os corações e corações dos trabalhistas e das trabalhistas do Brasil. Via digital, em alguns casos via impressa. Como é que nós temos que fazer uma campanha de difusão, onde que ela está, onde que encontra? De repente, algumas chamadas de pequenas pílulas que se possa ter, um kart, sobre cada um, quem sabe, dos 12 temas, megatemas. Nós temos que, aí, eu quero, Manuel Dias, já deixar para a gente pensar, não estou dizendo que seja isso. Eu até fiquei aqui, me deu um salto de entusiasmo de ter uma conferência, um encontro internacional da Internacional Socialista ainda esse ano. Quem sabe a gente pode sortear um prefeito eleito de cada estado para estar presente e fazer com que ali a gente possa ter um núcleo já mais ainda consistente, porque ele internacionaliza essa proposta. Porque a coisa mais rica, viu, Manuel Dias, da nossa cartilha, que ela é planetária. Ela está agarrada no local, ela está, portanto, fincada no pedaço do planeta, que é cada município, que é cada comunidade, mas tem abrangência de cidadania planetária, porque está tratando de toda a questão da nossa casa comum. E aí são 12 temas, e aí a Denise e todos nós temos muita clareza que não existe um tema. São 12 interdependentes, interconectados, não dá para fazer a separatividade. Isso é coisa de um modelo cartesiano superado. A abordagem sistema holística das interconexões, da interdependência, das redes, implica em perceber, por exemplo, que o nosso primeiro grande, de novo, a riqueza da coerência, Manuel Dias. O primeiro megatema é trabalho, emprego e renda. Olha que riqueza a coerência trabalhista. O segundo já vai para a educação, a transformadora, a integral e, evidente, tempo integral inclusiva. De repente, você tem meio ambiente, mudança climática, sustentabilidade, aí você vai para cidade sustentável e vai todas as demais. Aí tem saúde. Eu não tenho como fazer hoje saúde sem enfrentar a mudança climática. Eu não posso hoje deixar de compreender quantas novas doenças e epidemias estão surgindo em função do desequilíbrio ecológico e das mudanças climáticas. Agora mesmo, veja as milhares de pessoas internadas em São Paulo em função do quê? Do intenso calor e da intensa fumaça. O que tem de poluente como esse? O que isso causa nas doenças? A Organização Mundial de Saúde está assustada com tudo que está acontecendo e a rapidez que está se propondo a mitigação, a adaptação e a transformação que faz parte da nossa cartilha. Então, a conclusão que eu deixo é agora a nossa missão extraordinária.
é entre o primeiro e o segundo turno. Onde tem segundo turno, vamos aguardar e participar e nos envolver. Mas onde termina o primeiro turno, como que nós vamos chegando? Como que a gente vai cativando? Como que a gente vai motivando? Como que a gente vai dizendo, aqui tem caminhos, aqui tem boas práticas, aqui tem sinalizações onde dá para buscar dinheiro, aqui tem, na verdade, compromissos, condutas, coerência. E é por isso que a conclusão minha que eu deixo é que essa ação inovadora da cartilha, ela é perene. Você pode, daqui a 4, 5, 6 anos, adaptar a cartilha, mas os eixos principais não vão se alterar, porque a alteração é estruturante, e essa cartilha, ela é estruturante. Ela não é uma cartilha de temas absolutamente conjunturais. Por isso, eu festejo todos que participaram, repito e concluo, porque me entusiasmo muito com essas questões, porque eu não acredito mais que nós vamos poder fazer as grandes transformações à luz de Leonel Brizola, à luz de que o Manuel Dias tem repetido a exaustão até, sem fazer esse país transformar numa grande sala de aula política. Eu estou vendo na campanha eleitoral, Manuel Dias, candidatos a vereador, 90% estão com o mesmo estilo de campanha de 1980, de 84, de 88, etc. É a campanha que precisa de dinheiro, porque precisa de dinheiro, não tem núcleo de base, não tem organização, não tem vida ativa, não tem comunidade organizada, é um processo de leilão, é um processo de ver quem paga mais, é um processo de ver como é que tem mais cabo eleitoral pago. É uma coisa assim, que eu diria assim, enfermidade completa da nossa democracia muito formal. Então, gente, Professor, mudança é preciso e necessária. professor, essa interligação que é fundamental entre os 12 temas, os 12 eixos que a cartilha traz, sobretudo fazendo com que a sustentabilidade converse com os demais, com os outros 11, ela também é fundamental justamente pelo fato de que, além de orientar didaticamente, como vocês, né, bem colocaram aqui, os nossos gestores a trabalharem essas questões, inclusive da sustentabilidade, ajuda a combater um pouco da outra barreira que é colocada pela extrema-direita, que é exatamente uma ala da extrema-direita, vamos dizer assim, né? Da direita como um todo, de colocar que a questão climática no planeta não tem mais jeito, e que realmente a questão é ir tentando ir sobrevivendo, equilibrando. Alguns mais lunáticos colocam a questão de vida fora do planeta Terra, né? Mas quando essas questões da ecologia e de todo o ecossistema estando interligado com todas as outras questões que são muito bem abordadas na cartilha, vêm sendo colocadas, disseminadas e ensinadas na prática o que precisa se fazer de forma urgente e como fazer, acaba-se que o PDT traz um grande aliado, uma grande arma para combater esse discurso de que não há mais o que se fazer, justamente esse discurso que sustenta o capitalismo desenfreado do mundo, né? E mostra que sim, que há o que se fazer, como começar, como o senhor bem colocou, e que precisa ser agora, urgente, né? Com certeza. É que, não, nós cada vez mais temos aqueles que só querem, quem sabe, administrar a tragédia. Há aqueles que pretendem, evidentemente, achar que isso é absolutamente natural. Quer dizer, nós desnaturalizamos tudo, coisificamos tudo, construímos um modelo absolutamente predador, e que ele é predador para os humanos, e ainda mais para o trabalhador e a trabalhadora, mas é predador com a mãe terra, com a natureza. Então, eu diria, para completar essa observação sua, é impossível fazer o distanciamento, por exemplo. Sustentabilidade é tão abrangente, porque engloba tudo, é o econômico, o social, o ambiental, o cultural e o espiritual. Uma coisa, por exemplo, se eu estou falando, por exemplo, emprego e renda, eu tenho que compreender, além das ampliações das redes de proteção social, que um prefeito que em todo o país precisa ampliar essas redes de proteção, diante da injustiça, inclusive climática, porque as primeiras grandes vítimas de toda a mudança climática e da insustentabilidade são os mais pobres, que são as periferias. Mas como é que eu posso também compreender que ele tem a grande oportunidade? Quantos são os novos empregos e renda? Quer dizer, quando eu tenho a economia, por exemplo, criativa, e a economia, acima de tudo, a economia também
que seja circular, eu faço do lixo, por exemplo, emprego. E muitos empregos, porque não é um emprego só do recolhimento, não. É como é que eu vou fazer com que eu tenha uma economia circular que faz com que o recolhimento do lixo venha se transformar não em aterro, em nova economia. Eu vou reciclar, reaproveitar e reutilizar, mas tem refazer desenhos industriais, reafirmar novas cadeias produtivas. Então, estou fazendo algo fantástico. Aquilo que ia ser para o cemitério, que é o lixo e o aterro, vira uma nova economia, vira uma coisa circular. Assim, eu podia falar, por exemplo, da saúde, a preventiva. A gente comentar aqui a educação, que ela tem que ter educação climática na sala de aula. Nós temos que compreender, por exemplo, o significado de todos os fenômenos que estão acontecendo, mas aí eu quero concluir, por exemplo, quanto que a sua observação é completa, porque, e aí o professor, evidentemente, vai tratar disso, o significado de a governança. Um prefeito e uma prefeita do PDT e vereador e vereadora precisam, na verdade, receber esse sentido profundo das interconexões. A percepção, por exemplo, como é que um prefeito hoje pode dizer que o emprego é só com o governo federal? Como é que pode dizer que o problema das mudanças climáticas depende de recursos federais? Eu vi um governador de estado, vizinho de Brasília, aí, fazendo uma besteira, criticando o governo federal. Eu pergunto, o que ele fez? O que fez o seu estado, que uma grande parte dessas questões climáticas, etc., tem ações locais para fazer, não é estratosférica. E aí fica transferindo a culpa. Então, eu quero agora deixar a todos vocês, a certeza, uma observação final. Imaginem essa cartilha no seu bom uso e ligando com a sustentabilidade, todas essas questões. O que é uma cidade sustentável? É uma cidade que ela é sustentável em todos os aspectos, não é só o ambiente. O meio ambiente é um dos componentes da sustentabilidade. E os demais? Como é que fica a questão de gênero? Como é que fica a questão da geração de emprego decente? Como é que fica a questão da água? Como é que fica a questão da saúde, a questão da educação, a questão da fome, a questão da miséria? Tudo isso é sustentabilidade. Por isso, a gente começa, por exemplo, compreendendo os limites da natureza. Se não compreender os limites da natureza, nós vamos continuar agredindo, depredando. Se nós não compreendermos também as novas oportunidades, que implica uma nova aliança, natureza, cultura, implica, por exemplo, uma nova agenda política, economia ecológica, ecologia política. É um novo jeito de habitar o planeta Terra, a nossa casa comum. Então, que coisa bonita a gente poder contribuir. Agora, fica aí. Vamos aproveitar, entre a eleição e a posse, para trazer uma reflexão, ação, com todos os eleitos, e que cada um traga 2 assessores, e de que cada estado tenha 1 ou 2, 3 representantes dos vereadores, com o compromisso de poder reproduzir isso. Incansável a nossa caminhada, mas é de uma riqueza extraordinária. O professor Racier e a nossa querida Denise, eles têm algo a acrescentar? Então, nós vamos começar com o professor Racier. Eu acho que é muito importante deixar claro que nós estamos trazendo um conceito de governança. Nós estamos trazendo um conceito de que é preciso governar a cidade para atender a expectativa e as necessidades da coletividade. Nós estamos trazendo um modelo de gestão que vai trabalhar e vai priorizar políticas públicas de inclusão, de desenvolvimento sustentável nas suas mais diferentes dimensões, econômica, social, humana e ambiental. Mas mais do que isso, a partir do final das eleições, nós estaremos retornando às cidades, retornando aos estados, retornando às regiões para trabalhar todos esses conceitos, esses princípios, esses valores, essa metodologia de gestão, porque aí está uma grande inovação. Pela primeira vez, uma fundação partidária no Brasil cria um centro de formação de gestores, lança um observatório para avaliar e qualificar as suas administrações e propõe uma metodologia de gestão compromissada com a eficácia social das políticas públicas, ou seja, compromissada com o resultado à sociedade. Então, nós vamos, com a liderança da Fundação, retornar a partir dos circuitos que fizemos no ano passado, das nossas atividades virtuais e presenciais, a todos esses lugares preparando o quê? Aquilo que é muito importante, que está também nessa cartilha. Quando nós analisamos ali o conjunto das políticas públicas, elas precisam estar todas coordenadas num ciclo de gerenciamento do orçamento público. E o que nós vamos trabalhar a partir de agora, inclusive para que todas essas propostas que estão na cartilha tenham validade,
é trabalhar o planejamento estratégico das cidades, é onde vão estar, de fato, materializadas, por intermédio do plano plurianual e do planejamento social estratégico que nós estamos propondo, todas essas diretrizes que serão levadas à prática pelas administrações trabalhistas no Brasil. Ótimo. É isso mesmo, Denise? Quando eu vejo o professor falar, eu fico lembrando do socialismo moreno, né? Que é isso, está refletido na nossa cartilha. A forma trabalhista é o nosso socialismo adaptado para a realidade brasileira, gente. A gente não pode esquecer isso. Nós somos socialistas morenos. Estão todos os princípios listados na cartilha. Isso arrepia a gente, né? Porque a gente tem uma ferramenta poderosa, que é a nova economia, é o associativismo, é a cooperativa, né? É a organização da comunidade, é o movimento do núcleo de base. São as realidades das ferramentas do PDT, que já estão preconizados, que já estão no nosso partido, que já reflete uma realidade que a gente tentou colocar muito mais consolidada e simples na cartilha, mas é o viés socialismo moreno que está voltando e pujante. Então, a gente não pode esquecer isso. É o nosso DNA, né? E é o que o doutor Manuel falou no início, né? De novo, o PDT mostrando que está na vanguarda. Ele falou da questão da cartilha ser a vanguarda, e falando em vanguarda, o doutor Manuel Dias, que a gente sempre coloca assim como o espírito mais jovem dentro do PDT, mas temos aqui também um representante da juventude, que é o nosso querido João Grans, que começou agora a colaborar, né, no centro de formação junto com o professor Racier. Então é a voz da juventude aqui conosco, e eu queria que você falasse para a gente, João, de você, o jovem pedetista que já vem com uma bagagem muito boa do entendimento do trabalhismo e entende o que ele representa para o Brasil e a importância que ele tem hoje. Como que você vê, com que olhos você olha para essa cartilha e o que você espera, o que você já pôde vislumbrar? Eu acho que essa é a palavra-chave. Quando a gente fala em vanguarda, a gente está falando de um espírito que eu acho que é essencial para essas últimas abordagens e iniciativas da Fundação, que é a inovação. Eu converso muito com o Racier e a gente sempre bate nisso da inovação. Inovação não é só a gente estar afinado com as novas tecnologias, com as redes sociais, mas é também inovar em gestão, em práticas, né? E eu acho que o PDT entra agora, por essa iniciativa da Fundação, num período assim de profunda inovação em relação às práticas que tem no seu relacionamento com seus gestores, com seus prefeitos, com seus vereadores. A gente se coloca como um partido que agora alimenta e dá a energia vital que esses eleitos precisam para virarem gestores, né? Porque a parte mais tranquila é ganhar a eleição, mas e depois? Como é que a gente faz a gestão do nosso município? Como é que a gente luta para criar um município mais igualitário, mais desenvolvido, mais justo? E aí a gente entra para suprir esse déficit de uma forma inédita e sensacional no clima político brasileiro, onde a gente está vendo cada vez mais a política ser atacada. A gente volta e aposta na construção de uma boa política pela capacitação do debate, né? Então, a gente criar um ambiente onde a gente consegue promover políticas públicas de qualidade e promover um ambiente de inovação em políticas públicas, onde a gente incentiva o gestor a querer ser um inovador, querer ser um desenvolvedor da sua realidade social, é o espírito mais fundamental do que a gente tem no trabalhismo, enquanto o grande criador do Brasil moderno, né, e de grande impulsionador do Brasil, seus municípios, seus estados, suas cidades, para uma época de modernização, de desenvolvimento, que é, até hoje, a nossa grande luta, né? Então, eu vejo como um momento de muita alegria a gente estar podendo participar dessa resgate desse espírito de vanguarda permanente do trabalhismo brasileiro pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Resgatando o socialismo moreno, como a Denise falou, que eu acho que são critérios essenciais para a gente estar avançando o debate público no país como um todo. Legal, bacana. Dentro disso tudo que vocês colocaram aqui, algum de vocês tem algo que queira acrescentar e que pense que seria bem útil agora para esse momento, para essa discussão, para colocar no coração
dos pedetistas espalhados pelo Brasil que vão ter o privilégio ou a oportunidade de assistir, né, essa conversa, esse diálogo sobre a cartilha, que também é mais uma aula do trabalhismo. Tom Manuel Dias, quer acrescentar alguma coisa? Eu Eu acho tenho uma que não colocação. temos que acrescentar, agora temos que partir para a ação. Uma coisa certa, nós não tivemos a competência de sensibilizar e emocionar os nossos companheiros. Estou vendo aí, o Nelto falou, inclusive, na campanha. Nossos candidatos são todos iguais aos candidatos da direita, com a diferença fundamental, que eles têm dinheiro e nós não temos. Aí, no leilão do voto, nós perdemos todas. Então, ou nós nos organizamos para pegar voto através do convencimento da opinião pública, ou vamos aí estar fadados apenas a legitimar essa farsa democrática capitalista que está aí. Né? Verdade, Tom. Essa história toda para fazer valer a nossa tarefa. Né? Vê aí, nós começamos as coisas, não acabamos. As coisas não têm continuidade, isso desmoraliza. Você perde a credibilidade. Por isso, da importância desse novo projeto que está aí, que é do Centro de Formação de Gestor, a gente conseguir implementar, né, envolver todos os nossos prefeitos, todos, prefeito, vice, liderança, gestão, para que a gente faça a diferença. Então, é muita bobagem, conversar muito e pouco resultado. Então, por minha parte, então, é isso aí que nós estamos, que agora tem que partir para o planejamento, a organização. Nós vamos ter participação em, no máximo, 4 eleições de segundo turno. Então, a maioria absoluta dos nossos prefeitos já estão eleitos no primeiro turno. Obrigado a todos e de minha parte, vamos em frente. Obrigada, doutor Manuel. Tem uma situação, dentro do Congresso, eram 12 grupos de trabalho, sendo que o último era organização e comunicação partidária. Na cartilha, ela ficou como uma orientação. Por quê? É o viés mais importante que a gente tem dentro da nossa organização partidária. Fora os temas, são temas relevantes, oportunos, claro, mas a gente precisa se organizar. Então, para deixar um recado que você pediu, né, para os nossos militantes, para os pedetistas, para os trabalhistas, é se debruçar localmente na comunicação e na organização partidária. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o nosso presidente Manuel Dias, ele falou, quando o candidato não tem recurso, ele tem que ter organização. E a gente precisa se organizar. Então, essa dimensão desse último grupo de trabalho, que não está contemplado inteiramente na cartilha, é justamente essa organização partidária, essa comunicação, essa forma de se comunicar entre nós tem que melhorar, para a gente sensibilizar, para emocionar, para a política finalmente do partido emocionar os candidatos, emocionar a população e a gente conseguir fazer a grande revolução que a gente quer fazer. Então, assim, o 12º grupo de trabalho, que seria o último tema, ele está muito ralo na cartilha, porque está faltando gente, está faltando cor, né? Então, minha provocação é essa, eu acho que a gente precisa ter uma melhor organização partidária, uma melhor comunicação partidária, para a gente realmente fazer essa transformação. Estou vendo o João concordando do início ao fim. Com certeza, com certeza. É isso mesmo, João? Com certeza, a gente tem que se organizar. E a gente se organiza a partir da inovação, de buscar, como o doutor Manuel falou, né, o porquê que o nosso candidato ele é diferente, porque o nosso gestor é diferente, porque ele tem que se destacar. Ele não pode ter o mesmo programa, ele não pode ter a mesma ideia, ele não pode ter o mesmo objetivo. E aí aqui a gente tem a diferença. Aliás, ele não pode nem não ter ideia e não ter objetivos, Exato. que é o que a gente vê muito também entre os candidatos hoje, né? Falta de ideias, falta de objetivos, muitos ataques, muitas ofensas, mas planos de governo. Resultado. Pessoal, o professor Racier quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu queria colocar algo que é muito importante. Nós estamos propondo, nesse modelo de governança, uma arquitetura institucional política na gestão. Nós propusemos a criação de um Conselho Municipal de Governança Pública, isso é algo absolutamente inovador no Brasil,
que vai além dos conselhos formais já existentes, muitos deles, inclusive, criados corretamente a partir da Constituição de 1988, e esse Conselho Municipal da Governança Pública é um modelo de arquitetura que vai permitir ao gestor trabalhista ou gestora um diálogo plural, legitimando todas as vozes e ampliando a capacidade de legitimar uma agenda de governança que vai escolher prioridades. A segunda questão que nós estamos propondo, e que tem a ver com essa questão da organização partidária, que precisa ser permanente, constante, é a criação de um conselho político interno da administração, onde nós vamos ter todas as instâncias partidárias representadas. É preciso que internamente se fortaleça e se dê legitimidade e se encontre as razões e os motivos, se esclareça a todos qual é a agenda da governança, que se legitime isso internamente. É por essa razão, por exemplo, que nós propomos que em cada conselho político nós tenhamos os representantes do núcleo de base, do movimento feminino, movimento negro, movimento religioso, enfim, todas as instâncias, movimento cultural, todas as instâncias, porque internamente consolidar um conjunto de atores políticos que compreendam o diagnóstico da cidade, que compreendam quais são os desafios, que entendam quais são as próprias limitações que há no orçamento público, façam uma seleção das políticas que são mais importantes, que dialoguem com o programa partidário, com os grandes temas, com as grandes causas que o trabalhismo funda no Brasil a propor políticas públicas constantes e permanentes, e depois legitimar isso num Conselho Municipal de Governança para que nós possamos ter fortalecer o diálogo interno, dar consistência e coerência à ação política interna e legitimá-la do ponto de vista da coletividade. É por essa razão que tivemos um congresso, temos uma cartilha e vamos ter agora continuidade nessas ações nas mais diferentes áreas. Então, é convidar todos os nossos assistentes, todos aqueles homens e mulheres, todos aqueles que estão tendo a oportunidade de compartilhar conosco nesse momento, que nos ajudem. É um trabalho coletivo que precisa da presença de todos aqueles que puderem colaborar e contribuir. Nós fazemos a coordenação compreendendo que é necessário que hajam pessoas responsáveis para coordenar, senão as coisas ficam soltas, mas é um trabalho coletivo que tem que, inclusive, respeitar as instâncias estaduais e será muito importante o trabalho que a Fundação vai liderar junto com os estados, porque é a partir disso que nós vamos, inclusive, nos preparar para 2026. Olha, só temos a agradecer o trabalho de cada um, cada colaboração, e podemos entender que realmente foram preciosas. E como o professor Nelton colocou, começou com os encontros regionais no ano passado, culminou no congresso, que foi um sucesso, e a gente pode continuar reforçando que o congresso foi um sucesso por causa desse primeiro fruto. E a gente já sabe que esse é só o primeiro fruto, que pelo que vocês falaram aqui, esse primeiro fruto já preconiza muito trabalho que vem pela frente. E isso é muito bacana, né? Vamos continuar trabalhando para divulgar essa cartilha, porque de fato ela realmente representa algo que vai substanciar o trabalho dos pedetistas pelo Brasil, subsidiar os nossos gestores, nossos futuros e atuais gestores, né? E eu agradeço a participação de cada um aqui nesse momento, que dispensou esse tempo para ajudar a esclarecer para nós o que nós vamos encontrar nessa cartilha e que ela realmente cumpra o papel que ela tem a desempenhar agora no nosso partido. Muito obrigada.